Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Notícias é aqui no Critica Brasil sempre. Olha, gente, sobre a questão lá na França, o negócio está pegando. Lá na França é o seguinte: pesquisa antes do debate decisivo na França mostra Macron com 53% e Marine Le Pen com 44,5%. Dia 24, agora domingo, será as eleições, o segundo turno na França, que decidirá entre o centrista Emmanuel Macron e a extrema-direita Marine Le Pen. Hoje, dia 19, eles reservaram esse tempo para se preparar para o debate de amanhã. Amanhã, dia 20, será o último debate antes desse enfrentamento do segundo turno na França, e é o debate decisivo, que vai mostrar ali a desenvoltura de tanto do Macron quanto da Marine Le Pen. As pesquisas recentes mostram que Macron está com 53% a 55% e Marine Le Pen com 44,5% a 47%. Em 2017 eles se enfrentaram, só que aí o Macron tinha 63% e Marine Le Pen 37%. Agora os tempos mudaram, o extremismo também chegou na França e é uma batalha muito árdua até domingo. Amanhã vai ser o debate decisivo na França. Vamos passar aqui, gente, mais informações para todos vocês. Olha isso. Após vaia de petistas e foto com tucanos, Paulinho da Força acerta apoio com solidariedade a Lula. Olha aí. Lula e Gleice se encontram com o Paulinho da Força, caminharemos juntos. Vamos falar para o Paulinho da Força. Olha, o Paulinho da Força que era Lula, quando o presidente Lula era o presidente do Brasil, depois virou a casaca, traiu o PT, traiu a presidente Dilma, votou a favor do impeachment, foi um pé no saco, ele foi nojento mesmo, e não tem como eu dizer, não, ele foi legal, foi nojento, ele, a Marta Suplicy, pessoas que antes comiam no prato do Lula, assim como a foda da Floresta também, eu também virei Aécio, a senhora sabe muito bem, e agora o Ciro Gomes. São pessoas que, né, uma hora estão lá, uma hora estão cá. A gente sabe, o Lula é um gentleman, Lula é um perdoador. Né? Quem dera que todo brasileiro tivesse um coração perdoador desse jeito, um coração mesmo de carne, que perdoa. Porque, agora, ser vaiado no PT não é nada. Não é porque você foi perdoado pelo Lula. O Lula está regimentando ali vários partidos políticos para enfrentar o seu Jair Bolsonaro, está certíssimo, o presidente Lula. Agora o Paulinho da Força não pode esperar o mesmo tratamento por parte de vários petistas, de pessoas que sabem, né, o que ele fez no verão passado, sabem o que ele fez contra a presidente Dilma, sabem do horror que ele participou de várias reuniões criticando, batendo forte no Lula e na Dilma. O coração do Lula é grandioso, mas nem todo petista é desse jeito. Eu não sou filiado ainda ao PT, mas eu me considero um petista de coração e posso dizer o seguinte: Paulinho da Força, você foi nojento, né? Você foi nojento, tanto foi nojento que porque pegou a vaia, com quem que você foi se reunir lá? Né? Foi se reunir com Aécio Neves, foi se reunir com Eduardo Leite. Pô, você tinha acabado de estar na reunião com o PT e já foi abraçar para lá? Tudo bem, ao presidente Lula a gente engole certas pessoas, mas se fosse por cada um de nós mesmo, mano, nem precisaria. Mas como precisa, né, é o jeito. Mas Paulinho da Força, sabe o que faz uma pessoa grande? É se arrepender. O que você tem que fazer não é só apoiar o presidente Lula, mas fazer um vídeo de arrependimento, dizer, me perdoa pelo que eu fiz, fui errado e agi errado. Aí sim, talvez as pessoas pensem em fazer. Agora, vem aí como se nada tivesse acontecido. Tá de sacanagem comigo. Olha lá, a foto dele lá. Né? Sabe o que é aquele ali? Aquilo não é um vampiro não, pessoal. Esse aí é o Aécio Neves, envelheceu tanto carcomido, arrogante, e essa terceira via tá pedindo conselho para nada mais, nada menos que o Aécio Neves. O que acabou com a democracia no Brasil. O que, em 2016, não aguentando a derrota, fez a maior guerra contra a presidente Dilma. Ele, aquele pilantra do Eduardo Cunha, todos eles juntos fizeram um impeachment contra a presidente Dilma, eleita democraticamente sem crime nenhum. Agora está apoiando aí o seu Aécio Neves. O Bolsonaro, que está cheio de crime, mais de 200 pedidos de impeachment, e ainda o seu Paulinho da Força. Pelo amor de Deus, o Lula é o coração de mãe. Porque, sinceramente, fosse eu, mandava pastar muito distante.
Olha, gente, tá aí, ó. Esse aí é o verdadeiro aqui da força. Tá aí, ó. Isso aí nunca deixou o Lula, não. Vamos lá, gente. Olha, com Lula, Calil passa Zema e lidera a disputa ao governo de Minas Gerais. É isso que você ouviu. De acordo com a pesquisa encomendada pela rádio Itatiaia do Instituto Ver, Lula apoiando o Calil tem 22, vai para 33. E o Zema, que tem 44, ia para 32. O Carlos Viana, que é o candidato do Bolsonaro, o senador Carlos Viana, tem 13% em Minas Gerais. No segundo turno, a pesquisa aponta a vitória de Zema contra qualquer um dos adversários. Lembrando que o Alexandre Calil, é prefeito de Belo Horizonte, né? É o ex-prefeito, mas não é muito conhecido em Minas Gerais. E todas as pesquisas indicam que esses 3 territórios, nós temos ali 3 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e na Bahia. Esses são os maiores colégios eleitorais que nós temos. Em São Paulo, as pesquisas apresentam da seguinte maneira em São Paulo. O Lula com 39 e Bolsonaro com 34 em uma das pesquisas. Em outra, Lula está com 31, Bolsonaro 25. São 2 pesquisas diferentes feitas no mesmo estado, que é o estado de São Paulo. Já lá, e no Rio de Janeiro, o Bolsonaro tem 30 e o Lula 31. Em outra pesquisa, Bolsonaro 31, Lula 33. Então, no Rio e em São Paulo, Lula aparece numericamente à frente, mas empatado tecnicamente. Então, Lula está empatado com Bolsonaro em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, olha isso. Minas Gerais, vamos ver aqui a outra figura aqui. Em Minas Gerais, o Lula está desse jeito, ó. Ah, não, isso aí é uma outra notícia. Era para colocar aqui, mas não está aqui. Mas, enfim, é assim mesmo. Em Minas Gerais, o Lula aparece com 44%, Jair Bolsonaro com 28%. Em todo o Nordeste, o Lula ganha assim de lavada, inclusive na Bahia, é claro. Então o Lula está empatado tecnicamente, numericamente à frente, nos maiores colégios eleitorais, São Paulo e Rio de Janeiro, está na frente em Minas Gerais e está à frente na Bahia, tá certo? Então, Lula está vencendo numericamente Bolsonaro nos maiores colégios eleitorais. O Lula tem vantagem em 15 estados e Bolsonaro em 8. Vamos ver aqui, lá no Rio de Janeiro também, uma pesquisa entre o candidato do Bolsonaro e do Lula. É assim, ó. O candidato do Lula no Rio de Janeiro tem 22%. O candidato Bolsonaro tem 18%. Então, o Freixo é candidato do Lula, tem 22%. E o Castro, que é o governador atual, tem 18%. E lá em São Paulo, o candidato do Lula também está na frente. O candidato do Bolsonaro aparece em 3º lugar. Essas são as pesquisas. Olha, gente, mais uma notícia aqui. Mais uma notícia, vamos colocar na tela aí para você esta notícia, que é a seguinte. Bolsonaro recua em ataques a Barroso e fala em normalidade na eleição. Bolsonaro não tem que dar pitaco em eleição nenhuma. É o único presidente da República que fica dando pitaco na eleição. Foi eleito pela urna eletrônica, eleito 6 vezes pela mesma urna eletrônica, nunca reclamou, agora fica com esse papo dele o tempo todo de falar contra o sistema eleitoral, etc, etc. Agora, o que me chamou mais atenção, que o elogio do Bolsonaro ao Barroso não foi um elogio assim, estou elogiando o ministro Barroso pela figura que representa, não. Ele elogia o ministro Barroso porque ele disse assim, o Barroso convidou as Forças Armadas para participar de todo o processo eleitoral. Ou seja, ele elogiou o Barroso por ter colocado o Exército dentro das eleições. Não é uma lei, ele convidou. Algo que eu já critiquei aqui, achei erradíssimo.
como é que você coloca as Forças Armadas dentro do processo eleitoral se o próprio Bolsonaro quer usar as Forças Armadas para dar um golpe? Quer usar as Forças Armadas para dizer que há fraude? Já tem usado as Forças Armadas, inclusive, na live dele, dizendo que as Forças Armadas encontraram fraude nas eleições, ou seja, mentindo. Aí o seu Barroso vai com medinho e convida o inimigo para dentro. Não, as Forças Armadas têm que cuidar de fronteira. Forças Armadas não é supervisor de eleição. Forças Armadas têm que cuidar da segurança no dia das eleições e não das eleições. As eleições sempre foram cuidadas pela Justiça Eleitoral, nunca precisou dessa intromissão. O seu Jair Bolsonaro está muito gaiato, muito esticado, falando o tempo todo. Jair, assim que o resultado das eleições vier, e eu espero que esse resultado seja para acabar com o bolsonarismo, você vai parar com essa sua mania de ficar gritando, de ficar trazendo as Forças Armadas o tempo todo para as eleições. E olha isso, gente, mais uma. Bolsonaro diz, Forças Armadas não dão recado e sabem como proceder. Não dão recado. Isso não é recuar, gente. Às vezes tem cada jornalista que faz assim, essas manchetes, Bolsonaro recua. Que recua nada. O Bolsonaro continua com a bravata dele. Inclusive, elogiou o ministro Vilas Boas por ter se intrometido lá na época da prisão do Lula. Deu também dizendo que o Exército ajudou na questão do impeachment de 2016. Ou seja, bravateiro, colocando o Exército em situação assim vulnerável, sabe? Tá colocando o Exército na lama realmente. Já não bastasse o pênis, né, de plástico, já não bastasse o gel lubrificante e o Viagra, agora vem com esse papo. Bolsonaro, a ditadura já passou, você vai passar se Deus quiser, porque ninguém mais te aguenta. Um presidente que não trouxe emprego para o Brasil, a maior inflação em 28 anos, maior desemprego em décadas, violência, arrasta o povo para enfrentamentos políticos, se infiltrou dentro das igrejas evangélicas como uma coisa assim esdrúxula, horrível, pastores pilantras apoiando Jair Bolsonaro por causa da grana, do dinheiro, seguem ao Deus Mamon. Nada de bom trouxe esse governo. E tem muita fake news, muita mensagem errada por aí. Olha isso, olha o que ele diz, ó. Bolsonaro, Forças Armadas não dão recado e sabem como proceder. Você acha mesmo, Bolsonaro? E o Bolsonaro, ele se acha, acho que ele e os filhos dele. Tu acha mesmo que se o Exército tivesse o poder de dar um golpe novamente, nós estamos em 2022, nós estamos mais 64, tivesse o poder de dar o golpe e fazer uma nova ditadura, tu acha que escolher tu, um soldado expulso do Exército, para liderar, tu não te enxerga, não? Ninguém, o primeiro que ia ser deposto era tu e colocado na cadeia, tu e os teus filhos, que desrespeitam, inclusive, pessoas que estiveram ao lado do Bolsonaro, como o general Santos Cruz, como o general Rego Barros, como pessoas ligadas ao Exército, à alta cúpula, que odeiam o bolsonarismo, só aguentam porque ele foi eleito presidente e não pode fazer nada. Aos bolsonaristas, meu repúdio. Aqueles que sabem o que está acontecendo, que Deus abençoe a cada um de vocês e mantenham-se firme, porque eu não vou fazer oração por gente endiabrada. Porque Jesus fala, oração por essa gente não adianta, é inútil. Critica Brasil, falando a verdade, doem quem doer. A gente volta às 21h45 com mais informações. Tchau, pessoal. Grande abraço. Fiquem com Deus.